Quem gosta de noticiário político está acompanhando aí as informações da queda, né, da demissão, se ele foi demitido ou pediu demissão, do ministro da Saúde aqui da Inglaterra, o Matt Hancock. Vou explicar rapidamente o que aconteceu, porque tem uma parte pessoal, uma lavação de roupa suja aí, e, claro, tem muitos envolvimentos políticos. A primeira coisa é o seguinte, o Matt Hancock é casado lá com a mulher dele, lá há mais de 10 anos, e ele, na sexta-feira de manhã, o jornal The Sun, um tabloide, estampou uma foto dele beijando, acariciando, né, no escritório dele, uma assessora, não era a mulher dele. Muito mais do que um escândalo aí que tem, né, repercussões do casamento dele, essa é uma parte pessoal aí, eles que têm que tratar o que vai acontecer ou não com isso. O Matt Hancock ficou numa situação muito delicada, porque ele era o ministro que, desde aí, março, né, do ano passado, vinha dizendo, olha, fique em casa, não saia, comunicou e ajudou a criar essas regras de imensas restrições. O que aconteceu quando essa foto foi tirada, era ainda em maio, né, ele estava rompendo, né, indo contra as próprias regras que ele ajudou a criar, porque você não podia se encontrar com pessoas de outras casas, não podia ter esse contato físico, a não ser com as pessoas que você vivia. Bom, isso criou uma saia justíssima. Isso aconteceu na sexta de manhã, ele pediu desculpas, o primeiro-ministro bancou ele, disse, o Boris Johnson disse, não, eu realmente eu estou dando o caso como encerrado, aceitou as desculpas, mas é claro que a situação foi ganhando uma proporção. No sábado, todos os jornais, não foram só os tabloides, isso tem que dizer, todos os jornais sérios, inclusive o Financial Times, tinha esse assunto na capa, com uma grande pressão, porque as pessoas já estão saturadas dessas regras, e um argumento muito forte aqui, né, que vale uma regra para quem sabe quem é do gabinete, quem é poderoso, e vale outra regra para as pessoas que estão tocando a vida normal. As pessoas fizeram um esforço, claro, nem todo mundo seguiu, né? Ninguém é santo, perfeito, mas seguiu todas as regras, mas as pessoas se esforçaram, tiveram grandes restrições pessoais, e aí você tem um ministro que descumpriu essa regra, né? O que é também importante a gente falar é que, para quem está no Brasil, quando a gente fala em lockdown, teve, né, orientações no Brasil, restrições também, mas não da maneira que teve aqui. Aqui, por exemplo, você tem casos, histórias, eu só vou relatar uma, assim, são trágicas, assim, de jovens, né, que estavam morrendo, a equipe médica sabia, né, fez ligações por telefone para os pais poderem se despedir. Essas pessoas não puderam nem, uma mãe, um pai, se despedir da perda de um filho. Você não pode nem fazer cerimônias de despedida no auge da pandemia, de tamanhas as restrições, nem um velório, nem ter um conforto. Olha, a gente pode ver aí, claro, guardadas as proporções, foi uma cerimônia bem menor do que seria, a própria rainha perdeu o marido e ela estava lá sentadinha na igreja, sozinha. Então, imagina para essas famílias a revolta que está criando, né? Essa sensação também que passa de que o governo dizia uma coisa, mas alguns integrantes faziam outra. Bom, essa história do Matt Hancock também é interessante para quem, eu estou dizendo, quem gosta de jornalismo, né, e dos bastidores e se interessa por política, porque é uma discussão muito antiga, mas que tem muitas leituras para serem feitas, se a vida pessoal de um político interessa ou não, né? Até que ponto interessa, né? Um dos jornais que apoia muito o governo aqui, que é o Telegraph, que é um jornal alinhado aí com a linha de pensamento do Partido Conservador, tá batendo forte nessa questão. Se um pai de família mente para a própria família, como é que ele vai ser um ministro e não vai mentir para os seus eleitores? É um questionamento. Há também algo muito forte dizendo, olha, a vida pessoal de um político não interessa nada, né? O que o cara faz, portas fechadas ali, não tem nada a ver com o cargo dele, as funções dele. Quero saber o que você acha. Você acha que interessa ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? É um assunto questionável e polêmico. Eu particularmente acho que a vida pessoal de um político, ele, né, se relaciona com quem ele quiser, mas essa questão de fazer regras, né, cobrar das pessoas e não cumpri-las é muito difícil, porque principalmente se a gente tiver a necessidade de um próximo lockdown ou de novas medidas restritivas, como é que essa pessoa vai convocar a população, mobilizar a população e dizer façam isso, né? Ele vai ter sempre
esse fantasma aí desse questionamento. E mais, no caso do Matt Hancock, ainda há é isso que eu digo, não é somente a questão dele ter infringido essas regras, né? Essa mulher que ele estava, nessas fotos aí comprometedoras, e é um vídeo também, ele contratou como assessora, né? Ela, numa questão um pouco nebulosa, envolvimentos aí de um irmão dela em alguns contratos do NHS. Há toda uma série de dados aí para serem acompanhados, para ver se houve o interesse de conflitos. Ela viajou com ele para algumas reuniões, onde é que ficou, quem é que pagou esse quarto, quem é que não pagou, é dinheiro público, também isso tem que ser esclarecido. Por outro lado, essa foto foi feita dentro do gabinete do ministro da Saúde da Inglaterra, tá? E tinha uma câmera ali, que é um sistema de câmera de segurança. Então, também é seríssimo. O outro lado, se a gente for avaliar, como é que essa foto vaza, como é que essa foto saiu das equipes de segurança e foi parar na capa de um jornal. Porque naquela sala foram decididas muitas regras importantes, você tem outros ministros de segurança, aí como é que essas informações podem circular tão facilmente, com essa facilidade, como é que isso vazou? Então também vai ser feita uma investigação. O primeiro-ministro ficou muito mal na foto, o Boris Johnson, que primeiro bancou, ele não é um político reconhecido por fritar ninguém da sua equipe, ele tem grande dificuldade de demissões, então era previsível que ele não ia demitir o Matt Hancock no primeiro momento, mas ele, no momento que se tornou insustentável, por quê? Não houve nenhum tipo de defesa de parlamentares do partido do primeiro-ministro, do Matt Hancock, Partido Conservador, apoiando o ministro, né? Eles não saíram, foram poucos que saíram em críticas abertas, mas não houve a defesa. Então, a situação dele se tornou insustentável no governo. Quem foi apontado para ser o novo ministro da Saúde aqui é o Sajid Javid, que já tinha sido ministro, ele foi inclusive ministro das Finanças, teve cargos importantes, e aí a gente vê uma outra linha do governo, do partido entrando no governo, porque ele é sim a favor de liberações maiores nesse lockdown. Então a discussão de que se o lockdown terminaria ou não em 19 de julho, ele já deixou bem claro que vai terminar, o primeiro-ministro já bancou, o novo ministro da Saúde gostaria até de terminar antes essas restrições, mas não conseguiu. Então, esse um pouco os bastidores, eu deixei aí para vocês verem um pouco essas capas de jornal, essa grande repercussão que teve aqui. É claro que agora tem um lado de fofoca, tem um lado de bastidores, mas como eu expliquei aqui para vocês, né? Tem questionamentos de posturas aí de governo, de uso de dinheiro público, de tráfico de influência. Tem muita coisa, esse episódio está longe aí de ser apagado. E pro lado pessoal, eu acho, como eu disse, eu acho que cada um toca a sua vida, os homens públicos, né, têm direito aí a uma vida pessoal. Mas eu só fico com muita pena porque essa grande exposição desses homens públicos, todos, tanto o lado da mulher que está envolvida nesse episódio, quanto do ex-ministro da Saúde, Matt Hancock, eles têm filhos nas escolas, imagina, ficaram super expostos, é manchete todos os dias, desde a sexta-feira, né, fotos, uma enxurrada aí de piadas e provocações na internet, então é algo que fica bem difícil, né, para os familiares que tem que compor com isso. Agora, o The Sun deu esse super furo, botou até na capa, né, um furo mundial aí, Worlds, né, uma exclusividade, e o que muita gente quer saber é quem tinha essa foto para passar para o editor da Sun. O Sun não fala, há jornais concorrentes especulando, já se fala que foi feita uma foto dessa câmera de segurança, né, na tela, essas imagens, um servidor público que teria aí um nome, já se saberia quem teria passado para os jornais porque ele era completamente contra essas medidas restritivas, essas limitações sociais aí, e quis deixar como deixou o ministro da Saúde numa situação difícil. Bom, se você quiser saber mais aí sobre bastidores de política, o que está acontecendo aqui no Reino Unido, eu falo sempre direto de Londres. Acompanhe aqui o canal, se inscreve, compartilhe.